Olá! Agora que você está um pouco mais familiarizado com a cara do Excel, a gente pode ver como inserir dados dentro de uma célula, além de editar colunas e linhas. Então primeiro eu vou vir aqui na minha célula B2, vou marcar a célula, ela fica aqui em destaque, ela também aqui na caixa de nomes aparece B2, e eu posso já começar a escrever aqui no teclado que eu já vou estar editando a minha célula. Outra forma de fazer isso é vir aqui na minha barra de fórmulas e começar a digitar aqui. É claro que é mais prático, mais intuitivo a gente selecionar uma célula e começar já a escrever. Então eu vou escrever aqui função Excel. Quando eu termino a minha edição, eu aperto Enter, ele já sai da célula B2 e pula para a célula seguinte, a B3. A primeira coisa que eu consigo notar aqui é que a minha célula C2 está vazia. Eu sei disso porque o conteúdo da minha célula B2 começa a invadir a célula C2. Porém, assim que eu insiro qualquer conteúdo aqui, então curso, insiro qualquer conteúdo dentro da célula C2, a minha célula B2 fica cortada. Como é que eu faço para evitar isso? Eu quero visualizar todo o conteúdo da minha célula B2. Então eu posso redimensionar a largura das minhas colunas. Existem várias formas de fazer isso. Uma delas é você vir com o mouse aqui entre as duas colunas. Note que o cursor do mouse ele mudou para uma barra e duas setas. Segura o botão do mouse e arrasta para a largura que você deseja que a coluna B, a coluna esquerda, tenha. Então eu vou deixar por aqui assim. Muito bem. Redimensionei a minha coluna B, mas ela ficou um pouco grande demais para o conteúdo que eu tenho aqui. O que eu posso fazer é voltar aqui com o mouse e dar um duplo clique na divisão entre as duas colunas. Então, clico duas vezes, ele redimensiona para que o conteúdo da coluna B se encaixe perfeitamente dentro dela. Então, caso eu tenha um texto aqui, um texto aleatório qualquer, que seja maior do que a minha coluna, novamente a célula B4 começa a invadir a célula C4, eu posso vir aqui, dar um duplo clique, ele vai redimensionar toda a minha coluna B para que todo o conteúdo dela se encaixe perfeitamente dentro dessa largura. Outra forma de redimensionar colunas, eu posso marcar mais de uma coluna, vir com o mouse aqui na divisão da coluna mais à direita, clicar, segurar e arrastar. Isso fará com que as minhas duas colunas, ou todas as colunas que eu tiver selecionado, elas tenham o mesmo tamanho. Então vou deixar o C bem pequeno aqui, você note que a coluna B também ficou exatamente do mesmo tamanho que a coluna C. Eu posso usar o mesmo atalho de duplo clique, então venho aqui na coluna C junto com a D, dou um duplo clique e as duas foram redimensionadas para que o conteúdo de cada uma delas se encaixe perfeitamente. Outra forma de redimensionar a largura da coluna é clicando com o botão direito sobre o nome da coluna, vindo em largura da coluna e aqui ele abre essa caixa onde eu posso digitar o valor que eu quiser. Então vamos colocar aqui o valor de 30, por exemplo. Vou dar um OK. Ele redimensionou a minha coluna B e C para uma largura igual a 30. Tudo isso que a gente viu para as colunas serve exatamente igual para as linhas. Então eu posso redimensionar as linhas, eu posso vir em altura da linha e mudar aqui para a altura que eu quiser, 15 eu botei nesse caso. Posso selecionar mais de uma linha e redimensionar todas para o mesmo tamanho. Posso vir de novo em altura da linha e redimensionar todas para o mesmo tamanho. Eu havia inserido esse texto aqui aleatório, eu não quero mais esse texto aqui, eu quero remover esse texto. Como é que eu faço? Eu venho com o botão Delete no meu teclado, aperto nele, já com a célula selecionada, a célula que eu quero remover o conteúdo, ele apaga o conteúdo que está naquela célula. Eu poderia também selecionar mais de uma célula, quantas eu quiser, apertar a tecla Delete e ele remove o conteúdo de todas essas células. Caso eu queira voltar, ou seja, desfazer a ação que eu acabei de fazer, eu posso vir aqui em cima no botão Desfazer ou então no teclado com o atalho Ctrl Z. Então aperto Ctrl Z, ele desfez a última ação, posso apertar Ctrl Z novamente, ele desfez essa outra ação aqui, que foi excluir esse texto aleatório. Caso eu queira refazer algo que eu acabei de desfazer, eu posso vir no botão Refazer ou então apertar no teclado o atalho Ctrl Y. Então aperto Ctrl Y e ele some aqui com o meu texto. Posso apertar Ctrl Y de novo, ele vai sumir lá com função Excel e com o curso. Vou dar um Ctrl Z para voltar aqui função Excel e curso. Vou inserir alguns dados aqui de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nessas nossas linhas. Então só fui digitando e apertando Enter. Digito e aperto Enter, ele já pula para a próxima célula, já posso continuar a minha edição. Eu posso também andar para o lado nas minhas células apertando Tab. Então, apertando Tab ele vai andando para a direita, apertando Enter ele vai andando para baixo. Então eu posso, por exemplo, digitar aqui uma palavra qualquer,
apertar Tab, ele vai para a célula do lado. Se eu escrever alguma coisa aqui, apertar Enter, ele vai para a célula de baixo ali. Note que ele foi para a célula de baixo da coluna B, pois eu tinha dado um Tab já lá. Então, se eu der Tab, Tab, Tab e apertar Enter, ele vai lá para a coluna B novamente, porque foi onde eu dei o meu primeiro Tab. Então, isso aqui facilita para a gente preencher uma tabela, por exemplo, onde a gente vai ter uma série de colunas e uma série de linhas. Digamos agora que eu quero inserir um conteúdo aqui, uma nova linha, entre a linha número 4 e a linha número 5. Como é que eu posso fazer isso? Seleciono a minha linha número 5 e no teclado eu aperto o atalho Ctrl+. Veja que ele inseriu uma nova linha e o conteúdo aqui todo desceu um pouco. Eu posso fazer o mesmo para a coluna, então marco, por exemplo, a coluna C, Ctrl+, ele inseriu uma nova coluna aqui no meio e meu conteúdo foi jogado todo para a direita. É possível também incluir mais de uma linha ou mais de uma coluna. Então, por exemplo, se eu marcar aqui 3 linhas e apertar Ctrl+, ele insere 3 linhas nesse intervalo aqui que eu selecionei. Posso também excluir mais de uma linha ou uma linha apenas de coluna também. Agora, dessa vez, é o Ctrl-. Então, excluir ali as minhas 4 linhas que eu tinha selecionado. Outra forma de fazer isso é vindo também no nome das linhas ou no nome das colunas, botão direito do mouse e aqui em inserir ou excluir. Você deve ter notado que todos os comandos que eu dei para a coluna e para a linha, a gente sempre seleciona a linha inteira ou sempre seleciona a coluna inteira. Uma forma de fazer isso pelo teclado é, com a célula ativa, você pressiona Ctrl espaço para selecionar toda a coluna da célula ativa, ou então Shift espaço para selecionar toda a linha da célula ativa. Quando você tem toda uma linha já selecionada e você aperta Ctrl espaço, ele vai querer selecionar toda a coluna do intervalo ativo. Como eu tinha uma linha inteira, ele acabou selecionando a planilha inteira para mim. Então eu posso, por exemplo, marcar uma série de células, apertar Shift espaço e vai marcar todas aquelas linhas ali. Posso marcar uma série de células em colunas, Ctrl espaço, ele vai marcar todas aquelas colunas. Uma outra forma de selecionar todas as células da planilha é você vir nesse botão entre a primeira coluna e a primeira linha, clica aqui e ele seleciona todas as células da sua planilha. Outra opção que temos para linhas e colunas é ocultar e reexibir. Então eu posso querer ocultar a minha coluna C aqui, por exemplo. Eu venho nela com o botão direito do mouse e procuro por ocultar. Note agora que a minha coluna ficou oculta, ela não foi excluída. Eu tenho A, B, pulo o C que está aqui oculta e vou para o D. Eu posso fazer o mesmo para a linha ou um conjunto de linhas e colunas. Então eu vou selecionar aqui várias linhas, botão direito, ocultar. Eu ocultei aqui várias linhas, então a gente pula de 4 para 9 agora. As minhas linhas e colunas ocultas não deixam de existir, o conteúdo dentro delas continua lá, elas só estão apenas ocultas para o usuário não visualizar. Para voltar a exibir as minhas linhas e colunas ocultas, eu posso selecionar o intervalo onde elas estão ocultas, então seleciono aqui de 4 até 9, posso selecionar mais também, não faz problema. Marco aqui com o botão direito do mouse e venho em reexibir. Ele volta a aparecer com as minhas colunas ocultas. Outra forma, aliás, linhas ocultas. Outra forma de fazer isso é eu venho aqui com o mouse entre as duas colunas que estão exibidas e a coluna que está oculta e note que eu tenho duas opções de cursor. Eu tenho essa que a gente já conhece, que é apenas com uma barra, que serve para a gente redimensionar uma coluna. E também eu tenho aqui, um pouquinho mais para o lado, duas barras e duas setas. Esse aqui é para a gente reexibir algo oculto. Então, selecionando aqui e arrastando, eu começo a rever a minha coluna C, que agora já não está mais oculta. Você deve ter percebido anteriormente, quando a gente inseriu aqui novas colunas e novas linhas, que o nosso conteúdo ele mudou de célula, ele foi para o lado, né? Andou para a direita e andou para baixo. Como é que eu posso fazer para que o meu conteúdo saia de uma célula e vá para outra? Então, primeiro, eu vou vir aqui no conteúdo da coluna D, aqui, curso, eu quero copiar essa palavra curso para uma outra célula. Como é que eu posso fazer? Eu posso ir com o atalho do teclado Ctrl C ou então vir aqui nesse botãozinho de copiar. Então clico aqui, note que a minha célula ficou demarcada com esse tracejado. Eu posso marcar qualquer outra célula ou então um conjunto de células que seja e colar esse conteúdo da célula D2 nessas outras células que eu selecionei. Eu posso clicar com este botão de colar ou então com o atalho no teclado Ctrl V. Ctrl V aqui, eu colei esse conteúdo. Note que eu ainda estou copiando a célula D2, então eu posso continuar colando aonde que eu quiser aqui utilizando o atalho
Ctrl V. Para deixar de marcar a célula aqui que eu estou copiando, eu aperto no teclado a tecla ESC e ele deixa de copiar a célula D2. Vou apagar todo esse conteúdo aqui, apertando Delete no meu teclado. E agora eu quero fazer com que o conteúdo da minha célula B2 ele saia da célula B2 e venha aqui para a minha célula C5, mas sem que eu tenha que incluir linhas ou incluir colunas para isso. E eu também não quero copiar o conteúdo, eu quero tirá-lo daqui e passar para a célula C5. Então eu vou recortar esse conteúdo. Posso vir com este botão aqui de recortar, ou então com o teclado Ctrl X. Então, vou apertar Ctrl X no meu teclado, note que a célula ficou demarcada em tracejado, venho na célula C5, onde eu quero colar esse conteúdo, e colo o conteúdo com esse botão, ou então com o atalho Ctrl V no teclado. Então o conteúdo saiu da célula B2 e veio para a célula C5. Outra forma de recortar um conteúdo, você vem numa das bordas dessa célula ativa. Então, note aqui que o meu cursor muda, ele fica com essas 4 setas aqui para todos os lados. Então eu pego essa borda com o botão do mouse, seguro e arrasto para onde que eu quiser. Então eu vou voltar lá para a célula B2, solto aqui e ele é recortado da célula C5 de volta para a célula B2. Na próxima aula a gente vai dar sequência aos nossos estudos e vamos ver como formatar uma célula. Até a próxima!